na praia, o Jesus já tinha ido embora. Eu entendo assim que alguém informava ele, alguém que ficou no retardatário da multidão, que estava logo pela manhã, disse assim: olha, o mestre foi até Betsaida. Ouvimos dizer que ele vai até Betsaida, para a aldeia dos pescadores. E nós estamos indo para lá. E alguns já correm na frente, porque não querem perder nenhum milagre, nenhum sinal que ele possa fazer, nenhum ensino que ele possa transmitir. E aí o menino segue aqueles retardatários da multidão, eu acredito assim, e ele vai na esperança, na sua expectativa grande. E enquanto ele vai, segundo o que o texto do Evangelho também nos informa, existem enfermos indo e vindo, pessoas que estão sendo levadas nas camas, em alguns lugares, auxiliados por outras pessoas para serem curados, doentes. E eu acredito que o cenário antes de encontrar Jesus é um desses que o menino se depara. Pessoas doentes, desesperançosas, pessoas tristes, angustiadas, rostos sofridos, pessoas doentes de vários tipos de enfermidade. E o menino começa a contemplar isso antes dele se aproximar e de alcançar o objetivo de era encontrar o Senhor Jesus naquele dia. A Bíblia diz que era tanto a rapidez da multidão e tanta a agitação da multidão em ir e vir que não dava tempo, ninguém queria comer. O pessoal esqueceu a comida. Isso o Evangelho também nos registra também. Se não me foge a memória, é o Evangelho de Marcos. Então, a multidão não queria comer, queria só ver Jesus, estar perto de Jesus, falar com ele, ouvir ele e vê-lo fazer grandes e poderosos sinais, como ele fez naquele período ali, seu ministério. O menino segue e ele vai vendo toda aquela situação e aquela angústia e tristeza que vai aparecendo e transparecendo do rosto das pessoas doentes, mas também um sinal de esperança, um sinal de fé, um sinal de alegria, porque estão sendo levados para aquele que poderia resolver os grandes problemas e curar as enfermidades e os livrá-los das doenças e de dores, suas dores. O menino prossegue a viagem. Acredito que se ele chegou na praia ao meio-dia, Jesus já tinha ido embora. Ele gasta também aproximadamente mais ou menos isso aí de 3 horas, né? De 2h30 a 3 horas para chegar também, ou chegar antes um pouco, né, do que o barco de Jesus. Mas aí o menino está chegando lá para mais ou menos assim em Betsaida, a partir mais ou menos das 3 horas da tarde, mais ou menos nesse período aí de horário. Ele vem longe ainda com a sua bolsinha, parece que eu estou vendo ele caminhando. E de longe ele vê, porque a Bíblia diz que Jesus subiu numa montanha, num monte alto, um monte elevado, e ensinava a multidão ali, lá no lugar que agora estava deserto. Saiu um pouquinho lá do estado dos pescadores, andou mais um pouquinho, ficou no lugar deserto, e lá naquela montanha ele ficava em cima com os seus discípulos, seus 12 discípulos, e embaixo a multidão cercava e ouvia seus poderosos ensinos. De longe ele avista aquele homem barbudo, cabeludo, simples, com sandálias nos pés, com uma veste branca, né? E com sua túnica, conforme os registros dos evangelhos, que era assim que se vestia o Senhor Jesus. Ele olha aquela voz inconfundível, mansa, doce, serena, delicada, mas com um poder incalculável, extraordinário, uma autoridade que emanava de seus próprios lábios, tremendamente para curar, para expelir demônios, para sarar, para curar a alma das pessoas, para trazer poderosos ensinos de verdade e concernentes ao reino de Deus. Jesus transmitia as palavras que o Pai, lhe enviava ao seu coração. Então a Bíblia vai dizer que ao pregar ali, o menino vai vendo, e ele vai, quem sabe, ao estar de longe, você imagina uma pessoa que sai na busca de alguém para o encontrá-lo, e naquela esperança de vê-lo, de se aproximar e de até falar com ele, sentar com ele, estar com ele, abraçá-lo. Vamos ser mais ousados assim? E aí o menino vai avistando, e ele vai se enchendo de alegria. Quem sabe os olhinhos deles brilharam, né? E quem sabe na mente dele ele pensou assim, ufa, né? Vou dizer para a mãe que eu achei. E realmente ela estava certa, foi difícil achá-lo, foi cansativo, eu andei muitos quilômetros e tive que arrodear de mar a outro, de um lado do mar ao outro, mas a busca foi maravilhosa porque achei o Galileu,
Achei Jesus, o mestre. Olha ele ali, em cima da montanha, ensinando a multidão. Daquela forma que só ele sabe ensinar. Como eu ouvi as pessoas falarem para mim anteriormente. E aquela forma ali, e ele dizia assim na mente, deve ser Jesus aquele ali que está em cima do monte. Vou me aproximar. E vou furar a multidão, porque menino é assim. Vai furando a multidão, 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 até estar com os primeiros espectadores, né, na multidão. Lá na frente, ele disse, quero ficar na frente, quero ouvir, quero estar perto, quero escutar melhor o que ele está dizendo. E aí ele vai, ele se aproxima tanto, mas ele fica lá na fila da frente, eu acredito assim, conforme os registros, dá para entender. Ao ler o texto, você consegue perceber que aquele menino estava próximo, porque ele escuta a conversa, quando Jesus e os discípulos estão conversando, e depois de muito tempo, quando o sol vai declinando, aproximadamente, como a gente sabe no nosso país, vai chegando às 5 horas da tarde, né, 5h20, e aí vem uma palavra dos discípulos que estavam inquietos e conversando entre si, acredito que por trás de Jesus, e eles conversavam e diziam assim, vamos falar para o mestre para ele despedir a multidão, porque já o sol está desaparecendo, vai chegar a noite, a multidão já está há muito tempo conosco, já tem um longo período de tempo, né? Tem momentos que eles ficavam muitos dias com Jesus, 2 dias, 3 dias. Então, os discípulos disseram assim, mestre, a multidão está com fome, ninguém come, está conosco há muitos dias. É melhor o Senhor despedir a multidão, para que eles vão pelas aldeias e encontrem comida o que comer, para que eles não desfaleçam, não caiam por aí pelo meio do caminho e não passem mal e as pessoas não comecem a desfalecer na trajetória de volta. E aí o Senhor Jesus disse assim, ousadamente para um dos seus discípulos que perguntou. Ele disse, dá-lhe voz de comer. E aí a gente vai ver que ele falou isso, né? Dizendo para o Filipe, versículo de número 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, diz a Bíblia. E Filipe respondeu, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, lá vem o André agora, irmão de Simão, do Pedro, do apóstolo Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A história vai dizer que o menino começou a conhecer, em primeira instância, o André. Ele se aproxima de André e o André vê ele e o menino curioso para estar mais perto de Jesus e começa a conversar. E aí ele ouviu aquela conversa lá, não tem comida, não tem pão, não tem dinheiro para comprar, a bolsa, a ofertório da bolsa da gente, né? No Ministério de Jesus que existia uma bolsa que coletavam, não é? A ajuda, né? O ofertório, vamos dizer assim.